Vamos lá, abra sua Bíblia conosco, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 18. É a quarta das promessas. É um tema muito bom. Deus é Deus de promessas, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. E aqui no verso 18 diz: todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês, por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele tem sido o sim, mas nele sempre houve o sim. E olha o que ele diz no verso 20: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Então, quem é que sela e confirma as promessas de Deus, as promessas da palavra? O apóstolo Paulo fala: o evangelho que eu preguei, que Timóteo e Silvano pregaram para a igreja de Coríntios, não é evangelho do sim e do não, mas o sim de Deus para todas as promessas de Deus é Jesus. E nós sabemos que Jesus falou, quando ele subiu aos céus, e ele falou aos apóstolos também, nos últimos dias, aquelas mensagens poderosas que ele trouxe, preparando eles para a crucificação, para a ressurreição. E ele falou: eu estarei à direita do Pai. E ele falou: tudo que pedires ao Pai em meu nome, o Pai fará, para que a vossa alegria seja completa. E o apóstolo Paulo vem falando aqui para nós: olha, a palavra de Deus é provada, a palavra de Deus é fiel. As promessas de Deus não são sim e não. A confirmação das promessas está em Jesus. O apóstolo diz que o nome de Jesus está acima de todo nome, no céu, na terra, debaixo da terra. O apóstolo Pedro, quando ele entrou na sinagoga, ele viu aquele paralítico, ele falou: em nome de Jesus Cristo, eu declaro, levanta. Puxou ele pela mão, de um salto ele se pôs em pé, e ele entrou no templo saltando. Sabe por quê? Porque nosso Deus é um Deus do sim, é o Deus que é fiel para cumprir as promessas da palavra sobre nós, sobre a nossa vida. Eu não sei quanto tempo você tem vida de cristã, mas muitos têm mais de 10 anos. Você pode olhar 5 anos atrás, você pode olhar há 10 anos atrás, eu posso olhar, eu que tenho mais tempo de fé, talvez há 25 anos atrás, e hoje eu vejo na minha vida coisas que parecia tão difícil de acontecer, coisas e promessas que eu fiz campanhas, que eu registrei ali na Bíblia, promessas de Deus sobre mim, sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre a igreja, coisas que 10, 15, 20 anos atrás parecia impossível, hoje já são uma realidade. E quando nós cantamos aquela canção, grato sou, como eu gostei, né? Grato sou, eu sou grato a Deus, não só pela salvação, mas também pelas promessas. Quem como eu pode declarar? Quem como eu pode olhar para trás? Às vezes nós olhamos para expectativas que temos de coisas que virão e parece que elas demoram. Quem tem essa experiência? Quem tem algumas expectativas que você está ficando impaciente? Eu tenho, todos nós temos. Parece que está demorando muito. Quem tem algumas expectativas que você no presente pensa, mas isso parece tão difícil, tão inacessível, a realidade que eu vivo hoje é tão diferente daquilo que eu estou profetizando nesta área da minha vida,
nessa promessa que Deus deu, e eu estou tão distante de viver esta promessa. Mas aí eu lembro e olho para trás, já tem aí, desde 78 que eu batizei, né? Faz as contas aí, já tem mais de 40 anos de fé. Muitas coisas boas que há 40 anos atrás, que há 35 anos atrás, parecia impossível, já aconteceram e se tornaram normais. Quem tem experiências assim, experiências de cura, experiências de provisão, experiências de libertação, experiências de fortalecimento, de cura espiritual, emocional, física. Oh, Deus vai nos levar muito além. Fala para o seu irmão, tenha paciência, porque o seu Deus não é sim e não, mas Jesus Cristo é o sim, Jesus Cristo é o selo. Repete aí, vamos projetar o verso 20, vamos declarar juntos, começando quarta-feira, crendo nesta palavra. Levanta as mãos agora. A palavra diz aí, né? É o verso 20, né? 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20. Pois em Cristo, declara comigo, fala, pois em Cristo, cada uma das promessas de Deus. Irmão, agora pensa naquela que é a mais difícil. Fala para o seu irmão, pensou? Pensa naquela que parece hoje tão difícil. Então levanta as mãos, pensa nela, fala, pois em Cristo, cada uma das promessas de Deus é sim. Em Cristo, aquilo que parece impossível, inalcançável, mas é uma promessa de Deus para a minha vida. Eu declaro, Jesus é o sim. Por esta razão, por meio dele, dizemos amém, para a glória de Deus. Quem pode aplaudir? Irmão, Josué viveu isso. Quando ele chegou na velhice, ele chamou a nação de Israel, ele falou, olha, nenhuma das boas palavras que Deus prometeu para nós deixaram de se cumprir. Eu olho para trás e eu vejo quantas boas palavras se cumpriram. E aí eu olho pela frente e vejo fortalezas, e vejo gigantes, e vejo os desafios, e eu falo, Jesus é o sim. Eu vou escolher uma promessa para declarar contra cada muralha. Eu vou escolher uma promessa para profetizar contra as águas impetuosas. Eu vou escolher uma promessa que vai me sustentar e vai aliviar o meu coração e vai renovar minhas forças em momentos difíceis. Então nós precisamos, primeiramente, abre comigo em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. Primeiramente, nós precisamos conhecer as promessas. Não é força de pensamento, não é trabalho de coach motivacional, não é força da mente, é o poder da palavra. Quem entende o que eu estou falando? Nós cremos no poder da palavra. Eu tenho que conhecer a palavra, eu tenho que guardar a palavra, me apegar à palavra e usar a palavra com fé. Porque se eu não declarar a palavra com fé, em obediência debaixo da autoridade da palavra, será uma declaração vazia. Mas se eu declaro a palavra e eu estou em obediência à palavra, essa palavra tem poder. Por isso que o apóstolo Pedro diz
que Deus, no seu divino poder, nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Amém? Quem crê que Deus já tem tudo o que você precisa para vencer temores, para vencer desafios, para restaurar situações difíceis, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Amém? Não é mérito, é graça. Fala comigo, não é mérito, é graça. Deus me chamou, Deus me amou e me chamou pela sua própria glória e virtude. Agora olha o que Pedro diz: dessa maneira Ele nos deu. Deus te deu, irmão, é crédito, está lá para você reivindicar, está lá para você crer, está lá para você apropriar. Dessa maneira Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Pedro trata a palavra com temor. Quem quer tratar a palavra com temor, com reverência, ele fala, tem poder, é grandiosa, é preciosa, aquilo que Deus declarou, aquilo que Deus escreveu, aquilo que Deus, Ele prometeu para a sua igreja, e eu estou na igreja, e com os santos eu vou herdar estas promessas. O apóstolo Paulo fala que a igreja de Tessalonicenses experimentou o poder da palavra, porque eles receberam ela com fé. O rei Ezequias, quando leram a palavra para ele, ele moveu todas as estruturas do reino, ele decretou a Páscoa, ele purificou o templo, ele resgatou os sacerdotes, porque ele creu na palavra. O coração dele tremeu da palavra. Meu irmão, as promessas têm que ser consideradas preciosas, grandiosas. Nós temos que memorizar, nós temos que anotar aí no nosso aparelho eletrônico. Você gosta num papel, você tem que anotar na sua agenda, tem que declarar estas promessas, são grandes, são preciosas. E ele diz, Pedro, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Irmão, as promessas nos dão poder de ser filhos de Deus, filhos parecidos com o Pai, na plenitude do poder de Deus, vivendo as promessas. Então, primeiro, fala comigo, conhecer. Mais forte, fala, conhecer as promessas da palavra. Fala, reter a palavra, crendo que elas são preciosas, para que Deus possa liberar poder na minha vida. Segundo, irmão, nós temos que crer. Abre comigo Romanos capítulo 4, versículo 18. Olha o exemplo de Abraão. Ele recebeu palavras de Deus na sua caminhada. E aqui diz, Abraão contra toda esperança, em esperança creu. Está igualzinho o meu aí. Abraão contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito ao seu respeito, assim será a sua descendência. Não foi fácil, irmão. Talvez não está fácil, talvez tenha uma área da sua vida que você tem uma promessa, mas Abraão caminhou 25 anos, como eu profetizei aqui, né?
anunciei, não profetizei no louvor. Teve um momento que talvez ali, penso, aos 90 anos, Abraão ficou abatido. Deus, já faz 15 anos. Cadê o meu filho? Cadê o filho da promessa? Talvez eu e você, todos temos alguma situação na nossa vida que nós estamos crendo contra a esperança. Quem tem uma situação assim, fala, ó, as perspectivas são impossíveis, mas eu estou crendo contra a esperança. Em esperança contra a esperança. E Abraão se tornou pai de nações. A nação de Israel foi fruto da fé de Abraão. Vale a pena crer, vale a pena esperar, vale a pena acreditar. Abraão creu, vamos continuar, sem enfraquecer na fé. Reconheceu seu corpo sem vitalidade, pois já tinha 100 anos de idade, e também o ventre de Sara não tinha vigor. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Amém? O diabo esfrega na sua cara, passou mais um ano, passou mais um concurso, passou mais um momento, e aquilo que você tanto esperava não aconteceu. E eu e você vamos declarar como Abraão, vamos crer como Abraão, mesmo assim não duvidei, não deixei a incredulidade destruir a minha fé na promessa de Deus. Mesmo assim, fala comigo, mesmo assim, talvez hoje Satanás desafiou a sua fé, talvez hoje a sua alma entristeceu, você não está vendo o resultado que você esperava da sua fé em alguma área da sua vida, você não está vendo a promessa se concretizar, mas mesmo assim, não se enfraqueça, confia. Então levanta as mãos e fala, mesmo assim, diante das dificuldades, a dúvida não vai prevalecer, a incredulidade não vai governar, nem a minha mente, nem a minha alma, nem o meu espírito, mas eu vou crer na promessa de Deus. Quem pode aplaudir o Senhor? Ele foi fortalecido na fé e deu glória a Deus. O impossível vem através da fé. O sobrenatural vem através da fé. A promessa se concretiza por meio da fé. Nós temos que crer, temos que declarar mesmo diante de situações que vêm para nos abater. Nós vamos crer e declarar. Versículo 21. Estando plenamente convencido de que Deus, Deus, era poderoso para cumprir o que lhe havia prometido. Em consequência disso, isto lhe foi creditado como justiça. Mas não é só para ele não, olha o verso 23. As palavras lhe foi creditado, não foi escrita apenas para ele. Oh, meu irmão, quem crê que através da fé Deus vai acreditar na sua vida coisas que você tem esperado há anos. A nós também, para nós, a quem Deus creditará justiça a nós,
que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus nosso Senhor. Meu irmão está falando aqui de uma vida plena, triunfante, poderosa, vitoriosa. Satanás quer envergonhar você, Satanás quer envergonhar sua fé, mas nós vamos continuar crendo, mesmo diante daquilo que se levanta para gerar dúvida e incredulidade. Não deixe a dúvida e incredulidade, creia e Deus vai trazer justiça. Ele julgará tudo aquilo que veio para te envergonhar, te zombar, te humilhar, aquilo que se levantou contra você e a sua fé em Deus, vai cair por terra em nome de Jesus. Quantas celebrações Abraão fez com Isaac, foram anos de espera, mas ele viveu o sonho dele. Ele se alegrou porque ele creu. Mesmo assim, nós temos que crer. Segundo Hebreus capítulo 10, como lidar com essas grandes e preciosas promessas, irmãos. Hebreus capítulo 10, verso 35. Como arde em meu coração, eu tenho alguns sonhos que parecem, diante da realidade hoje, parece tão inalcançáveis, parece tão distante daquilo que vivo hoje, não sendo ingrato, porque boas coisas, grandes coisas, muito mais do que eu poderia imaginar, Deus já fez. Mas Deus é assim, quando Ele dá algo, Ele te leva a crer num desafio maior, Ele te leva a crer em promessas maiores. Quem entende o que eu estou falando? É assim, não é? Nós temos que ser gratos, mas não nos conformar, buscar coisas maiores ainda que Deus tem para nós. Mas quando eu olho para trás, lá em 1984, dia 20 de julho, e eu olho para trás, quantas coisas boas, até os netos, pensei que seria 4, já tem 5, né? Veio o Caleb aí, tantas coisas, nunca imaginei que ia estar na capital do país, com um povo tão abençoado, maravilhoso aqui, que é a fonte da vida. Nossos pastores, nossa equipe é maravilhosa. Só que nós não estamos satisfeitos. Quem compartilha comigo de sonhos maiores? Quem está se apegando a promessas maiores? Quem crê? Coisas maiores. Então ele diz aqui, Hebreus, por isso não abra mão da confiança que vocês têm. Quem tem confiança diz amém. Então fala assim, levanta a sua mão direita ou a esquerda, a que for mais poderosa, fala, não abrirei mão da minha confiança em meu Deus, não abrirei mão das promessas de Deus, porque serei ricamente recompensado. Já pensou se Abraão desistisse? Israel seria gerado através de outro. Talvez não seria Abraão, seria outro. Não desista, irmão. Não abra mão da confiança. Crer e confiar para não recuar diante das adversidades. Vocês precisam perseverar, de modo que depois que tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Fala comigo, perseverar para depois da obediência alcançar a promessa. Então a obediência está entre a promessa e a realização da promessa. Deus chamou a geração que saiu com Moisés do Egito
para tomar posse da terra de Canaã que mana leite e mel. Mas eles não creram. Na hora que eles tinham que confiar que Deus os amava e que era maior do que os gigantes e as fortalezas, eles não creram e eles morreram no deserto. Sabe por quê? Porque não obedeceu. A ousadia, a obediência nos leva a ter ousadia. Quem quer ter ousadia? Você está tremendo, mas você crê, e porque você crê, você obedece, e você pisa na água, o Jordão vai abrir, e você profetiza e a muralha de Jericó vai cair. Meu justo viverá pela fé, fica em pé, mas meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Levanta as mãos, projeta aí o verso 39, a igreja levanta as mãos, vamos declarar aqui, nós somos um time vitorioso, nós somos uma família vitoriosa, que crê nas promessas, que confia, que persevera na obediência. Fala comigo, eu vou ler, você vai repetir. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição, mas nós somos dos que têm fé para a preservação da vida. Quem pode aplaudir o Senhor?